acontece no Oriente Médio, atualização a todo instante para você sobre a guerra no Irã, impactos dos bombardeios, do fechamento do Estreito de Hormuz, notícia do minuto. Israel bombardeia a presidência do Irã em nova onda de ataques. Já são quase 800 mortos, segundo a Cruz Vermelha, que alerta que o número de mortos pode ser bem maior. E sobre esse assunto, eu já passo a bola e dou boas-vindas para o nosso colunista, professor de Direito, Emanuel Pessoa, no nosso estúdio em São Paulo. Emanuel, um ótimo dia para você, um bonjour aqui em Paris, e eu já gostaria da sua análise aí sobre tudo o que está acontecendo desde o sábado de madrugada. E vou sair com uma pergunta para você, meu amigo. E a ONU morreu e esqueceu de deitar? Bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Tudo bom? Olha, a sua pergunta é muito boa por uma razão muito simples. A maioria das pessoas, é engraçado, né? Todos nós crescemos aqui, nós apresentadores, antes dos anos 90. Então nós temos uma certa memória diferente do mundo. Mas a maioria dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, cresceu, não é que nasceu, cresceu dos anos 90 em diante. Quem cresceu depois dos anos 90 em diante, acreditou em uma mentira contada pelas grandes potências, que aqui elas se conduziam por princípios, por leis, por normas, pelo direito internacional. Enquanto quem viveu antes acompanhou que o mundo é de verdade. O mundo são aqueles que têm força para fazer valer os seus interesses, usando essa força quando acham conveniente. E quando não usam, é porque tem algum interesse estratégico de longo prazo ou porque o custo é alto demais. Basta nós lembrarmos que nos anos 80 nós tínhamos intervenções militares americanas em vários países, a CIA derrubando governos da América Latina, a União Soviética intervindo em países comunistas, nos anos 70 a mesma coisa, 60 e por aí vai. Quiser voltar mais no tempo, o Império Britânico intervindo em absolutamente todos os países do mundo e, por exemplo, manipulando o Brasil para entrar em guerra com o Paraguai, ocasião em que nós, numa nódoa da nossa história, matamos 90% da população masculina do Paraguai. Então, nós temos que lembrar que é o seguinte, o mundo só está voltando a ser o que era e saindo das ilusões que as pessoas tinham de que o mundo não se conduzia pela força. Essa ilusão veio do fato de que com a queda da União Soviética parecia que os Estados Unidos eram a única força. Mas nos últimos 20 anos, várias potências regionais, inclusive o Irã, foram se firmando tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico. E voltou até a questão da disputa da força. Então a ONU voltou a ser o que sempre foi, um mero fórum de debates. Nós temos que pensar na ONU lembrando de uma pergunta clássica feita por Stalin. Chegou para Stalin que o Papa pediu para ele não fazer alguma coisa, não usar a força militar contra um determinado grupo. Stalin, com o seu estilo genocida ditatorial, mandou a seguinte resposta: pergunte ao Papa quantas divisões ele tem. O que Stalin quis dizer? Que o Papa não tem força e não opina absolutamente nada. A ONU não tem força, a ONU não tem exércitos, a ONU não tem forças armadas, a ONU não tem poder econômico. Então a ONU não apita em absolutamente nada no final do dia. A ONU é unicamente um fórum de discussões em que os países fingem que são civilizados, enquanto na verdade tentam convencer uns aos outros dos seus interesses para economizar no uso da força militar e da força econômica. Essa é a verdade. Qualquer outra coisa é uma conversa poética e apaixonada, parecida com daquelas pessoas que, quando vão fazer protestos contra a violência no Rio de Janeiro, dançam na praia em Copacabana, achando que isso vai comover traficantes e assassinos. Bem, muito bom dia, professor. Eu trago aqui uma informação sobre esse assunto todo. A imprensa portuguesa acaba de divulgar que Cristiano Ronaldo, craque português, dos maiores jogadores de futebol do mundo, tirou sua família da Arábia Saudita depois de ataques que são divulgados na Embaixada Americana em Riad. Ele simplesmente meteu a família no jatinho dele maravilhoso e se mandou para Madrid. Seria o destino do voo de Cristiano Ronaldo. Eu também trago aqui a informação, que até publiquei hoje na minha coluna, no sentido de que há pessoas no governo, petistas mais experientes, mais sensatos também, que estão aconselhando o presidente Lula a se livrar da influência que eles consideram muito negativa
do embaixador aposentado Celso Amorim nas decisões de política externa do governo brasileiro. São sempre decisões muito raivosas. O Celso Amorim, à medida que fica velho, fica mais radical, né? Aos 83 anos está muito mais radical do que era aos 82, aos 81 e assim por diante. Até lá na ditadura, quando ele finge que não aconteceu isso, mas na ditadura militar, ele foi presidente de uma estatal chamada Embrafilme, que já desapareceu. E a lógica desses petistas, professor, é de que o presidente Lula tem feito opções erradas do ponto de vista da cena internacional. Passou pano para a Rússia na invasão da Ucrânia, passou pano para terrorista no conflito com Israel, passou pano para o Irã o tempo todo e agora sai em defesa, não só passou pano também e defendeu o ditador Nicolás Maduro, tudo isso na contramão de uma tendência internacional, né? E, portanto, tudo isso sob influência de Celso Amorim, porque, como se sabe aqui em Brasília, Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, é meramente decorativo, né? Uma figura decorativa. Quem manda mesmo é o Celso Amorim, que foi, inclusive, quem escolheu o Mauro Vieira para essa função. Eu queria saber, professor, exatamente disso. Qual a sua avaliação, que tem um foco, uma preocupação muito com a diplomacia corporativa, que é cada vez mais relevante, ao contrário da democracia formal, né? Haja visto o que acontece na ONU. Eu queria saber exatamente sobre isso, sobre em que medida o Brasil se posiciona errado nesse conflito também, nesse conflito do Irã. Cláudio, eu tenho digamos assim, um pequeno orgulho de algo que eu acompanho bastante noticiários para entender o que acontece e passa. E até pouco tempo atrás, eu não via ninguém dizer isso. Nós começamos a falar isso aqui no Gente e hoje eu vejo repetição de analistas, inclusive em outros canais, como Papagaios de Pirata. Países não têm amigos. Países têm interesses. Só que o Brasil parece ser um dos raros países cuja diplomacia se esquece disso. Porque a diplomacia brasileira, há muito tempo, não é conduzida de forma profissional no alto escalão. Ela é conduzida de forma profissional pelos diplomatas do Itamaraty, que estão lá, segundo secretário, primeiro secretário e um grupo de embaixadores. Mas no topo, já faz tempo que a condução tem sido partidária. E isso não é uma exclusividade do governo petista. Por exemplo, na gestão anterior, como é que o Bolsonaro vivia antagonizando a China, nosso principal comprador? Se conversava com os chineses não entendiam. Vocês exportam para a gente, dependem da gente, e o cara fica atacando a gente toda a possibilidade que ele tem. E agora a mesma coisa. Nós temos uma situação em que existe uma questão, obviamente, básica de princípios, você tem que ter os seus interesses, mas, obviamente, você não os compromete. Os princípios básicos, que é aquela régua que você não transpassa, a linha vermelha. Mas a diplomacia brasileira vem transpassando essas linhas continuamente, porque a política do atual governo internacional não é uma política de Estado, é uma política de partido. Tá? De partido. Porque numa política de Estado, na questão quando o Hamas cometeu os atentados em outubro em Israel, o governo brasileiro, em vez de exigir libertação de reféns e condenar o grupo terrorista, foi entender, teve manifestações que parecia que estava defendendo o Hamas como se os Hamas fossem lutadores pela liberdade do povo palestino, enquanto na verdade é um bando de terroristas que se valem da situação para oprimir os coitados dos palestinos, desviando bilhões de dólares para a liderança que vive no Catar, em Doha, belíssima cidade, tá? E, evidentemente, fazem isso por conta de conexões partidárias. Nós tivemos uma deputada, que foi prefeita da minha cidade natal, Fortaleza, que ela chegou a ser detida em Israel, porque ela foi lá fazer protesto, né? Eu não me lembro, eu acho que ela não estava nem de férias, tem que verificar isso, né? Porque se não tiver de férias é pior ainda, mas se tiver de férias tudo bem, problema dela, dinheiro dela, dane-se, não sendo o meu dinheiro, o seu, tá tudo bem. Mas isso só mostra como é uma escolha partidária e não uma escolha de Estado. Então o Brasil precisa começar a entender o seguinte, quais são os nossos interesses geoestratégicos? A partir disso, volta para atingir o nosso interesse geoestratégico, o que eu preciso fazer? Então veja, por exemplo, Cláudio, nós temos 3 situações que o Brasil poderia tirar leite de pedra dessa crise. Tá? Número um imediato. Tá? O Brasil
tem uma das maiores reservas de petróleo offshore, com custo de extração offshore mais baixo que a média mundial. Era para o Brasil estar fazendo um roadshow, tá? Empresa de petróleo, presta atenção. Fazer um roadshow para sair captando investimento internacional, para perfurar o pré-sal, porque esse petróleo sai da costa atlântica, não passa pelo Estreito de Hormuz. Então, elimina o risco geopolítico. Simples e direto. Primeira oportunidade. Segunda oportunidade. O Brasil deveria estar capitaneando esse momento para captar investimentos maciços para energias alternativas, principalmente hidrogênio verde na costa do Nordeste, para reduzir a dependência mundial de petróleo, deixando claro para os países, olha o risco de depender de uma região tão explosiva. E o terceiro ponto, e aí agricultores, pessoal do agronegócio, por favor, organizem-se, vocês são uma força gigantesca. O Brasil importa nitrato, fosfato, ureia, fertilizantes. E a maior parte desses importados passa pelo Golfo Pérsico, porque vem da Rússia, da Bielorrússia e uma parte ali daquela região mesmo. E o nosso agronegócio fica dependente disso, porque não conseguem se mobilizar adequadamente no Congresso Nacional para eliminar certas restrições toscas, estúpidas e ridículas sobre a extração das reservas brasileiras, que os índios adorariam que fossem exploradas, porque receberiam bilhões e bilhões de reais, mas interesses partidários querem manter os índios pobres e miseráveis, dependentes de assistencialismo do Estado brasileiro, para que eles sejam vendidos eternamente como os coitados, enquanto eles poderiam estar riquíssimos com a exploração por eles mesmos. Ninguém está falando em tomar nada da reserva deles, mas que eles pudessem explorar essas reservas. E isso facilitaria a vida do Brasil com autossuficiência. Mas o que nós temos no contrário? Nós temos um país que fez a refinaria mais cara de todos os tempos, Abreu e Lima. Quando eu conto para um saudita o que foi gasto para fazer Abreu e Lima e quanto Abreu e Lima refina, o saudita entra numa gargalhada e ele pede para eu contar do papagaio. Tá? Porque ninguém acredita. Então, o que foi gasto em Abreu e Lima era para o Brasil refinar o mundo, aliás, a galáxia, o universo, o multiverso. Mas não refina. E aí nós exportamos petróleo e importamos os refinados. Então, o Brasil precisa começar a pensar qual é o meu interesse geoestratégico, como eu chego lá, e vai de trás para frente. Então, Cláudio, o que você colocou é muito verdade, mas se resume numa coisa. Política internacional do Brasil deveria ser de Estado e deixar de ser de partido. Isso é para a esquerda, para a direita, para o centro, para o que for. Porque o Brasil ainda é um país que depende muito do exterior. Professor, explica para quem está nos acompanhando por que a China está quietinha nesse momento. Se vai ser impactada com uma chegada menor de petróleo e energia para o seu desenvolvimento. Pedro, a China tem 3 opções aqui. A primeira opção, a mais radical, seria a China entrar na guerra junto com o Irã. Nesse caso, nós teremos a Terceira Guerra Mundial. E eu estaria dizendo para você que está nos ouvindo na rádio ou na televisão que você não perca mais tempo assistindo rádio e televisão e vá se despedir dos seus entes queridos, porque não vai sobrar ninguém. Essa seria a opção mais radical. Não vai acontecer, porque a não ser que você seja um terrorista, ninguém é suicida se não estiver sofrendo de algum problema muito grave que demande aí um auxílio. Inclusive, existem linhas, né, específicas no Brasil para ajudar as pessoas que estejam nessa situação. Segunda possibilidade da China seria bloquear imediatamente a exportação de terras raras para os Estados Unidos, como uma forma de pressionar os americanos a não continuarem na guerra e até mesmo a impedir os americanos de renovarem suas capacidades militares. Os chineses não vão fazer isso. Por que eles não vão fazer isso? Porque nesse momento de tumulto não interessa aos chineses que a economia americana entre em depressão, porque isso arrastaria a economia chinesa para a depressão. E outra coisa, cada dólar que os americanos gastam a mais no Irã, como cada dólar que os americanos gastavam no Iraque, no Afeganistão, é $1 a menos que os americanos investem em ciência, tecnologia, inovação, frota no Pacífico, contenção da China, desenvolvimento econômico, abatimento do débito. Então é óbvio que a China e a Rússia, cada vez que vem os americanos entrando em mais uma guerra longa e demorada, no qual gastarão trilhões de dólares, batem palmas, porque é menos dinheiro para concorrer com esses países e menos dinheiro para conter o interesse estratégico desses países. Quando a China não faz nada, os americanos vão gastar muito dinheiro
E há uma segunda coisa que faz parte do soft power. Nós temos 2 tipos de poder em relações internacionais. Nós temos o hard power, que é a força militar, e nós temos soft power, que é a influência. O soft power vem da capacidade que você tem de aglutinar pessoas ao seu redor e de que elas acreditem que o seu modelo, a sua forma de agir, o seu conduzir são melhores. Os americanos usaram por muito tempo Hollywood como uma forma de soft power. Os filmes americanos fazem com que, por exemplo, hoje nós tenhamos no Brasil grande e forte influência da cultura americana. Se você vai a qualquer café aqui em São Paulo no final de semana para tomar um café da manhã, especialmente nas regiões mais afluentes, o café da manhã não é tapioca e cuscuz, típicos do Brasil. O café da manhã é toast com avocado. É brunch. É um brunch. Mas a palavra tudo bem, né? O ponto é o que vem aí na comida. Não é comida brasileira. Isso é influência. As pessoas querem sair para comer hambúrguer. Você não fala pro pessoal, vamos ali na tapiocaria. Quando eu era criança no Ceará, até se falava isso. Tinha umas tapioqueiras. Que é bom demais, né, tapioca, né? Mas o ponto é Eu cultural. acho uma delícia, eu importo Então. aqui. Olha, a Sônia contribuindo para a balança comercial brasileira, viu? Merece a ordem do Cruzeiro do Sul do Lula. É pura verdade. Ó, o que acontece é o seguinte, onde vem o soft power da China nessa história? Quando a China não faz nada e defende a ordem internacional, os países mais fracos olham. Olha que legal. Tudo que os Estados Unidos diziam que faziam, na verdade, é a China que faz. Não ataca, não intervém, defende o direito internacional, defende a autoafirmação dos povos. Mas a China só precisou ficar calada. E aí é a verdadeira natureza da expressão. Algumas pessoas caladas são poetas. Por quê? Porque fazer nada, às vezes, é a melhor opção. Não fazer nada, muitas vezes, é a melhor opção. Isso é igual a briga de casal, certo? Teu cônjuge começa a brigar sem motivo à toa, você vai discutir e fica quieto. É a melhor coisa, daqui a 10 minutos passou. Mas não vai faltar petróleo lá? Ah, eu achei que você ia falar da discussão em essa é a casa. questão. Não vai faltar petróleo na China. Vamos dizer por que não vai faltar petróleo na China. Primeiro, a China tem as chamadas reservas estratégicas, nas quais a China vai poder aguentar aí 3 a 6 meses, mesmo que não tenha o petróleo do Irã, tá? O Irã responde por aproximadamente entre 11% e 15% do consumo diário de petróleo da China. Adivinha, a China pode comprar de outros países, a China vai comprar mais da Rússia, a China vai comprar mais do Brasil, a China vai disputar com os Estados Unidos pelo preço do petróleo do Canadá. Porque as pessoas não percebem, mas o seguinte, 70% do petróleo importado pelos americanos vem do Canadá e do México. Só mais ou menos 3 a 5% vem da Arábia Saudita e do Iraque, uns 3%. E o Brasil é o 5º maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer é que a China vai entrar na disputa global pelo petróleo a preços correntes. Isso joga o preço para cima. Por que acontece hoje que o preço do petróleo internacional tem um amortecimento? Porque a China não disputa no mercado aberto, porque ela compra 90% da exportação do Irã a preços descontados. Se esse petróleo do Irã sai do mercado, a China vai ao mercado disputar preço. Então ele dispara. Então a subida de $10 ontem não é de graça. É porque as pessoas sabem que a China em algum momento vai precisar ir no mercado. E por mais que ela use as reservas estratégicas para manter o preço baixo na China, ela vai comprar mais petróleo para manter as reservas estratégicas no nível elevado. Então nós temos um play a mais comprando petróleo, isso joga o preço para cima. É oferta e procura. O grande problema é que existe uma regra do petróleo que, obviamente, em situações de guerra muda, porque existe a questão do fator econômico ser movido pela tensão das pessoas, por isso que o terrorismo é tão eficiente. Mas a regra econômica é que cada 1% de redução na oferta de petróleo corresponde a um aumento de 4% no barril do Brent, que é a precificação a nível global. Então, o Estreito de Hormuz passa mais ou menos 20 e poucos % do petróleo global. Se ele fosse fechado, sem ser situações de guerra, só isso já aumentaria em 80% o preço do petróleo. Mas por se tratar de uma situação de guerra e um choque violento, pode aumentar mais. Tem analista dizendo que se a situação perdurar por 5 semanas ou mais de fechamento, nós teremos o petróleo a $180. Só que o que nós temos visto é que os americanos estão afundando consistentemente os navios iranianos que poderiam bloquear o Estreito de Hormuz. Então a possibilidade disso acontecer é muito baixa. Tanto é que os iranianos, para tentar aumentar suas receitas com petróleo, para que o petróleo valha mais e tenham dinheiro para disputar essa guerra, atacaram a Arábia Saudita, destruindo, parcialmente uma refinaria da Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo, para fazer com que o preço suba, para que os iranianos tenham mais dinheiro para continuar nessa disputa. Então nada é feito à toa. Eles não atacaram a Arábia Saudita de graça. Foi para disparar o preço do petróleo, para eles poderem bancar esse esforço de guerra.
Emanuel Pessoa, nosso colunista aqui, falando hoje sobre essa questão que envolve o Oriente Médio e a repercussão aqui para o Brasil. Emanuel, obrigada, hein? Até a próxima vez. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e não se preocupem. A gente vai estar aqui daqui a próxima semana, tá bom? No próximo bloco tem mais informação para você que está acompanhando o Jornal Gente nessa manhã. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio.